Né? Fiquei meio sumidinha aí nesse final de ano por motivos de problemas técnicos. O celular começou a pifar e, como eu já falei aqui, eu gravo, eu edito e eu posto tudo pelo celular. E aí eu precisei, né, da ajuda do meu primo que veio lá de Vancouver e que entende, e ele fez uma limpa no meu celular, então agora eu tenho espaço para gravar. Então eu fiquei meio perdido, eu fiquei assim meio sumida por conta disso, e também no final do ano, por estar recebendo ele aqui, acabei dando atenção, a gente acabou passeando, descansando um pouco, mas eu também trabalhei, então eu fiquei um pouquinho sumida por conta disso. E vocês acabaram de ver o tour da casa mais rápido da história do YouTube. Eu dei só assim, uma geralzona mesmo, para falar um pouco, né, sobre essa questão de morar em condo. Eu fiz um IGTV, se eu não estou enganada, lá no meu Instagram, falando a diferença entre condo e rental apartment, né? O rental apartment é um prédio administrado por uma empresa, ou seja, as unidades, os apartamentos, eles não têm dono. O dono é a empresa, né, que gerencia. E, no geral, aqui em Toronto, eles não têm a máquina de lavar e de secar dentro da unidade. Então, você tem uma lavanderia compartilhada. E a gente morava num prédio assim, porque a gente entendeu que seria mais fácil conseguir alugar quando você chega aqui no Canadá, onde você não tem histórico de crédito, quando você não tem nenhum vínculo de trabalho, seria mais fácil conseguir alugar com uma empresa do que você tentar alugar né, com um dono de apartamento. Existem sim empresas que elas têm um prédio que é o serviço estilo condo, que é a máquina dentro e também a questão de às vezes ter os amenities, que aqui chamam, que é academia, piscina, enfim, e aí pode ter mais coisa. Então é uma outra opção, né? Mas o condo, o preço já começa a subir e vai depender também muito do mercado. Então, esse vídeo, na verdade, é para falar um pouquinho dessa questão, né? Agora a gente vai estar aí, já são 5 meses morando aqui. E quando a gente escolheu, né? A gente escolheu vir para cá exatamente por toda a questão que a pandemia acabou afetando nos preços dos aluguéis, né? 2 motivos: alunos internacionais, que movimentam muito o mercado de uma forma geral aqui em Toronto, eles não estão entrando porque as fronteiras estão fechadas, e também um movimento das pessoas que saíram de Toronto e foram para as cidades ao redor para irem morar numa casa mais confortável, uma casa de 4 quartos, uma casa maior, porque o preço que você paga num quarto ou num 2 quartos aqui dentro de Toronto, você consegue uma super casa fora e ao redor. E como as pessoas estão trabalhando de casa, estão de home office, logo não precisa mais estar tão perto de downtown. Então, assim, esses fatores acabaram que acontecendo que o valor do aluguel diminuiu. E nós já tínhamos plano de mudar, né? O nosso primeiro apartamento a gente sabia que seria provisório. Na verdade, a gente tinha entendido que eu ia terminar a faculdade e depois de sair o PGWP, né, que é a extensão, no meu caso é o meu visto de trabalho, quando ele saísse a gente ia estar começando esse processo. A gente antecipou um pouquinho o processo,
quando a gente viu que os preços estavam caindo, então a gente pegou essa oportunidade. Então, na verdade, a gente se mudou para cá na minha última semana do college, que foi uma coisa assim, entre terminar o college e também se mudar. Foi uma semana, foram aí 3 semanas aí bem movimentadas. E a gente já tinha visto esse bairro, na verdade desde o Brasil eu já estava de olho nesse bairro. Na época não era favorável a gente vir direto para cá por alguns motivos. Primeiro, e é uma característica desse bairro que eu acho que ele vai crescer ainda muito e vai ser muito valorizado daqui a alguns anos, mas recentemente eles mudaram a linha de streetcar que passa aqui nessa região, e ela era o streetcar pequeno. Então, quando eu estava no Brasil pesquisando, uma das coisas que eu comecei a ler muito é que esse streetcar ele estava sempre muito lotado. E o streetcar, para mim, ele é o mais lento e onde ele não é tão reliable, né? Os horários dele e tudo mais. E aí eu poderia demorar tipo 1h10 para ir para a faculdade. Então, de cara, apesar de eu entender que esse bairro é muito legal e realmente a gente está amando morar aqui, para ficar indo e voltando da faculdade ia ser meio pesado. Mas a gente já estava namorando com esse bairro ao longo, né, dos meses, e aí quando eu terminasse a faculdade a gente poderia ver a possibilidade de vir para cá, e acabou acontecendo um pouquinho antes. Então, falar um pouquinho do bairro, né? Antes de falar de morar em condo, a diferença que é entre um e outro. O bairro aqui, Toronto é conhecido como The Six, por ela ser são 6 regiões, né? Que se juntaram e formaram Toronto. Então, hoje eu moro na região de Etobicoke, mas mesmo assim, Etobicoke é muito grande, e aí você pode reduzir para Mimico, que é uma faixa. Se você olhar no mapa, é uma faixa que vai beirar aí o Lake Ontario, né, o lago. E se quiser ser um pouco mais específico, é na região do Humber Bay, que né, o Humber Bay é um rio, Humber, né, é o rio, e aqui é a baía, que é o rio que encontra com o lago. Então é uma região muito bonita, é uma região assim com contato com a natureza muito grande. Então tem não só a questão, né, de ter o lago logo aí à frente, mas tem vários parques, e é uma região muito nova da cidade. Então nesse trecho aqui, em alguns quarteirões só tem condos, só tem prédios muito novos, não tem os rentals. Mas andando um pouquinho mais pro lado do west, você já encontra aí algumas opções de rental apartments. Porém, e aí como eu falei, logo do Brasil, quando eu estava vendo essa região da cidade, existiam algumas questões, né, como eu falei, do streetcar, que agora já é novo, mas outro, vamos dizer assim, problema dessa região aqui é que eu acho que você depende muito de carro. Eu tenho minha vizinha, eles não têm carro, é um casal que mora no prédio aqui do lado, eles não têm carro, então você consegue viver, mas eu acho que em termos de comércio, para você acessar aí os mercados e tal, eu acho interessante ter um carro, porque eu acho que você já começa a ficar um pouco na contramão. Então, se eu fosse, por exemplo, de transporte público para o Costco, eu acredito que eu tenho que pegar 2 ônibus, né? E aí são, às vezes, linhas que não tem tanta frequência. Então, pode se tornar um negócio, né, no dia a dia, isso pode ser chato. Apesar de, aqui pertinho, a 400 metros aqui do prédio, eu tenho um Metro, que é um supermercado, mas uma versão dele pequena. Eu tenho uma LCBO, eu tenho uma Shoppers, eu tenho coisas para emergência. Mas pro dia a dia, assim, tipo, para fazer compras grandes e tal, eu não acho, né, essa região aqui sem carro, eu acho que fica um pouquinho complicado. Como a gente tem carro, e aí muda muito, né, o panorama. Por exemplo, eu estou a 6 minutos de carros do Costco, do No Frills, com 10 minutos eu tenho o Walmart, tenho um shopping com várias lojas,
assim, lojas grandes e tal. Então, assim, ele tem um comércio bom, mas eu acho que essa região aqui você ainda fica um pouco dependendo do carro. E em relação a morar a condo, é isso tudo que às vezes as pessoas falam? Bom, primeiro, assim, aqui o prédio ele é super novo, ele é moderno. Eu acho que uma vez eu falei lá no Instagram, pro canadense, né, ou para quem já mora aqui há muito tempo, o sonho é você morar em casa. E aí o que eu acredito que as construtoras elas fazem nos prédios terem itens que, vamos dizer, são itens de luxo para que a pessoa acabe querendo, né, comprar um apartamento. Então, assim, eu vejo que diferente de quando, né, a gente tem um apartamento, a gente morava em prédio lá no Rio, a diferença aqui é que às vezes o tratamento talvez de administração ou com concierge, né, que é como se fosse o porteiro, mas não é como se você estivesse num hotel. Então, assim, pelo menos aqui no prédio, né, que é um prédio de 3 anos, então ele é muito novo, ele é bem luxuoso, né, as áreas comuns, e o tratamento eu vejo aí que é diferente, né? Então o prédio ele tem um aplicativo, então quando chega correspondência, tipo, caixa da Amazon e tal, a concierge recebe, ela põe no aplicativo, então eu sei. Entre as questões da área comum, aqui tem piscina, academia, tem cinema, salão de festa e para mim o que conta muito é a área do dog wash, né? Uma sala onde eu posso dar banho no cachorro, dar banho no Kiko, e isso para mim é o melhor, porque primeiro não suja, né, o banheiro, e como normalmente o banheiro aqui, né, no Canadá e aqui no meu apartamento também é com banheiro, eu tinha que ficar ajoelhado e tal, não era confortável. E nesse é um jato d'água muito forte, e eu fico tipo realmente aquelas banheiras de pet shop. Então essa parte, assim, quando eu descobri que tinha um prédio, sim, me ganhou. E claro, eu acabo sempre mostrando lá no Instagram o que ganha, eu acho que nesse apartamento aqui é a questão, opa, vou tremer um pouquinho, não sei se vai dar por conta da claridade, mas é a vista aí que a gente foi agraciado com essa vista aqui de Toronto. Realmente, a gente queria ver a torre, mas a gente não sabia que a gente conseguiu um apartamento com essa vista tão bonita, né? Eu tô no 39º andar, então eu tô bem alto. Já tem um prédio na minha frente, que é um prédio baixo, então essa vista aqui não se perde. E tá sendo muito legal morar aí na frente do lago. Quem conhece é a Gabi no Canadá, ela é de Florianópolis e ela mora próximo daqui. E ela fala que para ela sempre contou muito essa questão de morar perto d'água, porque lembra um pouco o Brasil, né? Eu morava no Rio, morava também bem perto da praia, então ter essa questão de servir a água, e o Lago Ontário ele é muito grande, então eu não vejo o outro lago, até porque o outro lago é os Estados Unidos, então parece mar. E aí é bem bacana, assim, porque lembra um pouquinho de casa. Agora, em relação à diferença, né, de condo para rental, os condos eles vão ser mais caros. Primeiro, por ser mais novo, porque o conceito de rental apartments ele é para ser um tipo de moradia mais barato. É uma questão que o governo ele incentiva empresas a construírem esses tipos de prédio. Só que aqui em Toronto, esses prédios eles são mais ou menos aí da década de 70, eles são prédios mais antigos, né? E é uma das coisas que as pessoas reclamam, que Toronto é muito caro, exatamente porque pararam de construir esses tipos de moradia. Então, quando ele é mais caro, a unidade, né, tem um dono, então você vai negociar aí com o dono. Então é comum, apesar de não ser legal, é comum os donos na hora de tratar um aluguel pedirem às vezes aí 3, 4, 5, 6 meses
de você pagar à frente, né? Então é uma questão de quando assim que você chega aqui pode se tornar uma coisa muito cara e pode ser um processo aí demorado. A gente inclusive viu uma outra unidade nesse prédio onde a gente não foi aceito, porque é comum isso daqui, é tanta oferta e aí as pessoas, o dono às vezes quer um perfil, não outro. A gente tem cachorro e tal, apesar de quando a gente, né, foi para ver a unidade, falava que poderia ter, mas simplesmente se a pessoa não quer alugar para você, não tem jeito. E aí, na mesma semana, uma semana depois, a gente viu essa unidade aqui e fomos aceitos. Então, quando o aluguel vai ser mais caro, é bem importante prestar atenção na questão do que está nesse valor do aluguel. Aqui a gente paga no aluguel, já está com a vaga na garagem. Vários bairros aqui do Toronto, vários prédios não está incluso a vaga da garagem, então é legal prestar atenção nisso. Aqui eu também tenho a calefação já no preço do aluguel e ar-condicionado central também no preço do aluguel. Eu só pago por fora a questão da eletricidade. Lembrando que o fogo, o fogão, o forno, eu tenho máquina de lavar louça e a máquina de lavar roupa e secadora, né? Isso daí tudo tá na rede elétrica, então isso daí eu tenho que pagar por fora, eu pago pela minha conta de luz, mas já é um salvo que a calefação e ter o ar-condicionado central, que é uma outra vida, isso daí isso está embutido no valor, então eu não preciso ficar economizando. Tem outros apartamentos não, e aí a pessoa acaba deixando a temperatura um pouco mais baixa, ou só liga o ar-condicionado quando realmente está muito calor, e aqui eu posso usar à vontade, porque isso não vai interferir no preço, porque nesse prédio aqui isso já faz parte do valor, né, da taxa de condomínio. Lembrando que, como locatário, a gente não paga essa questão de ter o aluguel e mais o condomínio, não. É o preço, né, que o dono da unidade faz para você, já está tudo aí embutido. Então, foi isso aí. Falei um pouquinho do bairro, falei um pouquinho da diferença de morar entre um condo e um rental, falei aí da minha opinião, né, se isso é um tipo de moradia assim que você chega e o porquê a gente se mudou, né, de um para o outro. Se tiver qualquer dúvida, alguma coisa, deixa aí nos comentários. E é isso aí. Normalmente eu não falo, mas já que é tão assim normal aqui no YouTube, se inscreve no canal e dê o seu like nesse vídeo, beleza? Até a próxima, tchau!